Passamos às sustentações orais. Falará pela requerente, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o doutor Alexander Andrade Leite. Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, senhora ministra, senhores ministros aqui presentes e online também, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes. Boa tarde. Agradeço o relatório do eminente ministro Alexandre de Moraes. Eminente ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência é o relator deste caso, e devo dizer que conduzirei a minha sustentação oral com o máximo respeito, porque, por óbvio, serei obrigado aqui para cumprir o meu mistério, em alguma medida, impugnar o voto de Vossa Excelência proferido em sessão virtual. Então, adianto aqui as minhas escusas, farei isso realmente com todo o cuidado, respeitando a posição de Vossa Excelência, mas adiantando que nós defendemos uma fundamentação diferente para o deslinde deste caso. E do que se trata aqui, Excelências? Nós estamos hoje discutindo a possibilidade de se restituir na forma de repasse como um desconto na conta de energia elétrica de repetição de indébito tributário. Então, ministra Carmen Lúcia, estamos voltando àquilo que foi decidido por Vossa Excelência no tema 69 de repercussão geral. A questão de fundo aqui continua sendo exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Por quê? Como os valores são vultosos, o Congresso Nacional houve por bem determinar que a ANEEL, a agência reguladora, forçasse as empresas ou criasse um modelo para que as empresas distribuidoras de energia elétrica devolvessem esses valores repetidos, de PIS e COFINS na forma de descontos na conta de energia. E aí é que nós começamos a discutir que este caso, ele se revela como um caso eminentemente tributário, porque a lei editada pelo Congresso Nacional, 14385 de 2022, ela não meramente estabelece uma liberdade ao órgão regulador para limitar ou aumentar ou alterar o critério tarifário. Não. Ela se imiscui naquilo que foi decidido pela Suprema Corte no tema de repercussão geral número 69. Porque, afinal de contas, a lei ela deu autorização para que a ANEEL determinasse as empresas que fizessem a devolução integral desses valores. Então, estamos diante de uma lei que, de fato, altera o componente do que foi julgado no tema 69 de repercussão geral. E aqui eu digo isso com todo respeito, é claro, porque contraria a posição que foi manifestada no voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes na sessão virtual, segundo a premissa fixada por Vossa Excelência, de que aqui estaríamos diante de uma lei possível pelo Congresso Nacional para que o órgão regulador, baseado no 175 da Constituição Federal, fizesse alterações tarifárias. E aí, novamente, não é disso que se trata. Estamos, sim, rediscutindo matéria fixada em tema de repercussão geral, tema 69, para devolução de tributos. Por isso é que nós dizemos, Excelências, que estamos diante de uma inconstitucionalidade formal na edição desta lei, porque ela deveria exigir lei complementar, ministro Fux, não apenas lei ordinária, como foi feito pelo Congresso Nacional. Porque, afinal de contas, estamos aqui tratando de balizas tributárias que foram fixadas no julgamento do tema 69 e que agora foram alteradas pela lei de 2022, e nitidamente alteradas. E eu destaco um ponto que é fundamental dessa alteração, que é, quando essa Suprema Corte apreciou o tema 69, decidiu que a repetição do indébito competiria às empresas que ajuizaram essas ações, ministro Flávio Dino. Então, as companhias de eletricidade ajuizaram essas ações para ter essa restituição tributária e fizeram isso individualmente, em nome próprio, repetição do indébito tributário. E, ao final de muitos anos de tramitação, 20 anos de tramitação judicial, restaram com um título judicial que garante que elas têm direito a uma parcela desse tributo a ser repetido. E o que essas empresas fizeram, baseadas na decisão dessa Suprema Corte? Apreenderam este crédito, seja na forma de emissão de precatório, seja na forma de compensação tributária. E, de fato, fizeram isso. A partir daí, então, é que nós dizemos que a lei, se quisesse alterar esses critérios, o que eu já tenho grandes dúvidas se poderia, não é alterar o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas se quisesse fazer isso, só poderia ser feito por meio de lei complementar. Porque estamos, e digo de novo,
estamos tratando de balizas de direito tributário. Para ficar em um exemplo, ministro André Mendonça, a lei ela cria uma espécie de critério de ultratividade prescricional, porque o consumidor final, que paga a conta de energia, não é? Ao final disso tudo, este consumidor final ele vai receber, na forma de repasse de um desconto na tarifa, créditos tributários que vêm de 20 anos de tramitação judicial. Então, nós estamos tratando de algo que viola frontalmente um critério de prescrição, porque essas pessoas não ajuizaram as ações de repetição de indébito e agora receberão, na forma de desconto na tarifa, 20 anos de crédito tributário da tramitação judicial. É isto que a Lei 14.385 faz, excelências. Ela altera as balizas tributárias. E não apenas. Quando esta Suprema Corte decidiu que as empresas é que ficariam com o resultado desta repetição do indébito, essa definição está plasmada no acórdão do tema 69 de repercussão geral. Então, a lei, para além de alterar um critério tributário de definição do que seria materialmente necessário para a repetição do indébito tributário, ela também viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte. Nós temos hoje uma lei ordinária que, sem cerimônia alguma, está alterando aquilo que foi definido pela Suprema Corte, a significar que, se não houver o julgamento pela inconstitucionalidade desta norma, nós teremos o repasse desses valores a consumidores indistintos e generalizados do Brasil inteiro. E aqui é um outro problema desta lei, eminente ministro Zanin, porque a lei determina que isso será feito mediante uma devolução na forma de um repasse, não é, na conta de energia elétrica, a usuários indeterminados e absolutamente genéricos e certamente não os mesmos usuários que contribuíram para isso no passado. Porque nós estamos tratando de crédito tributário, de 20 anos de tramitação de ação, de pessoas que consumiam energia elétrica nos últimos 20 anos e, no entanto, este repasse desse desconto será feito a pessoas indeterminadas do futuro, na forma de um desconto na tarifa, com um agravante. Este mesmo crédito tributário ele pode ter sido aproveitado por outras empresas, indústrias do regime não cumulativo do ICMS. Então, a gente vai ficar diante de um caso em que a empresa pode já ter aproveitado este crédito fiscal, já pode ter feito a compensação disso na sua escrita, ou repassado, e ainda assim terá um desconto na tarifa no futuro e ainda falta aquilo que a empresa obteve de restituição tributária, porque, afinal de contas, nós estamos aqui tratando de empresas de eletricidade que figuram como contribuintes de direito desse tributo. Não é? Então, essas ações foram ajuizadas pelo contribuinte de direito e são pagas, é verdade, pelo contribuinte de fato. E este contribuinte de fato tem direito à ação de regresso contra o contribuinte de direito, a significar que alguma dessas empresas, ou todas elas, poderiam, depois desse desconto na tarifa, ainda ajuizar uma ação judicial contra as mesmas concessionárias para que elas paguem de novo por esses valores. Então, é isso que começa a acontecer quando se mexe, não é, numa decisão da Suprema Corte, quando se mexe nesse sistema constitucional tributário. E por isso nós arrastamos o caso, ministro Alexandre, com todo o respeito à posição de Vossa Excelência, nós defendemos que o caso ele é eminentemente tributário porque ele é. Não é porque o fruto da repetição do indébito tributário é dinheiro que isso deixa de ser tributo. É tributo que foi repetido e entrou no caixa da empresa, é verdade. Mas esse dinheiro, pelo único aspecto da fungibilidade dele, ele não altera a sua natureza de ser algo advindo de uma repetição de indébito tributário, definido por esta Suprema Corte, digo de novo, com o perdão da repetição. Esta Suprema Corte, quando julgou o tema 69, não disse que o fruto da repetição do indébito deveria ir ao consumidor final. Não, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, o seu voto tem profundidade sobre o assunto, o acórdão desta Suprema Corte tem centenas de páginas e isto foi tratado, a significar que esta Suprema Corte assimilou, aceitou que este indébito seria repetido, seria angariado pelas próprias empresas. Por isso estou dizendo que a Lei 14.385, ela cria um critério violador da segurança jurídica, porque essas empresas já haviam escriturado este crédito fiscal e agora se verão obrigadas a devolver isto ou a repassar isto na forma de desconto tarifário. E essas distorções, elas começam a ocorrer
porque quando a gente mexe em um sistema como esse, vários problemas surgem. E me permito dizer, com todo respeito, ministro Alexandre, que a interpretação do caso não poderia passar pelo artigo 175, como Vossa Excelência fez no seu voto, mas sim no 146, inciso 3º. Nós estamos tratando aqui de direito tributário. São normas gerais de direito tributário, veiculadas em lei ordinária e que são, a um só tempo, violadoras não apenas do 146, como também da autoridade da decisão desta Suprema Corte. A significar que este dinheiro, pelo único aspecto de ser fungível, não poderia agora ser retornado no este consumidor final na forma de desconto tarifário. De qualquer maneira, Excelências, como entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, e nós não sabemos, por óbvio, qual será a posição desta Suprema Corte, me parece importante também, subsidiariamente, arguir que, se prevalecer o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, né, segundo a compreensão de que o vetor interpretativo do caso é o 175 da Constituição Federal e não o 146, se prevalecer esta posição, ministro Alexandre de Moraes, é meu dever dizer que, pelo menos, deve haver algum tipo de modulação para reger estas relações no tempo. Senão, nós teremos consumidores finais, não é? Consumidores e contribuintes deste caso, recebendo um desconto que vai voltar 20 anos no tempo. Então, a lei, do jeito que está, deixa na mão do órgão regulador interpretar o voto de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia. Ficará a cargo da ANEEL colocar numa planilha o voto de Vossa Excelência e dizer como é que isto vai interferir na forma desse desconto das contas de luz. Por isso, a nossa preocupação de que esta Suprema Corte, pelo menos, fixe um critério balizador objetivo que respeite o tempo, né, que respeite essas normas de direito tributário e que respeite a autoridade da decisão da Suprema Corte no tema 69, para que as empresas não se vejam nessa posição de absoluto embate com o órgão regulador para definir quanto vão restituir ou não, em que medida e a quantos anos no passado isso vai retroagir. E me parece, ministro Alexandre, que existe um caminho do meio possível, já fixado no tema 69, a partir da definição da modulação de efeitos no ano de 2017. Então, existe um critério fixado por esta Suprema Corte acerca dos valores que poderiam ou não ser repetidos. Por isso, rogo que este ponto possa ser apreciado também em termos de modulação para acomodação deste ponto, ministro Fachin, de forma que haja critérios objetivos para dizer o que será devolvido. Porque a lei fala em integral devolução, mas a integral devolução não observa os custos que essas empresas sofreram para conseguir fazer essa repetição de indébito tributário. E todos nós sabemos que a tarifa deve ser módica, que deve respeitar, não é, a capacidade econômica do desenvolvimento dos projetos. Então, se estas ações elas não puderem mais surtir efeito algum para o caixa das empresas, as empresas vão simplesmente parar de perseguir esse tipo de direito. Então, é preciso criar algum critério modulador de quanto será devolvido, porque, afinal de contas, pelo menos, as deduções daquilo que essas empresas investiram ao longo de 20 anos para perseguir esse título judicial deve ser observado. De modo que a nossa defesa também subsidiária, ministro Alexandre, a prevalecer o voto de Vossa Excelência, é que pudesse ser criado um critério objetivo para a estipulação das balizas para o órgão regulador, da maneira como isso poderia ser devolvido ao consumidor final. Agradeço muito pela oportunidade da palavra, senhor presidente, desejo uma boa tarde a todos e rogo mais uma vez pela procedência da ação. Muito obrigado a Vossa Senhoria.